Olá, Luísa e amigos deste canal. Meu nome é Robson. Vou contar para vocês uma história que eu vi algum tempo atrás, nos tempos que eu ainda trabalhava na fábrica de ternos aqui da minha cidade. Eu saía da fábrica por volta das 7 horas da noite e todos os dias passava em frente ao velho coreto da Praça Central. Nunca havia reparado nela como naquele dia. Isso porque, especialmente naquela noite, eu havia decidido que caminharia a pé, pois tinha que pegar meu computador que havia deixado para arrumar na avenida próxima daquela pracinha. Atravessei a rua e a praça e ao fazer aquilo notei um senhor muito inquieto em cima do coreto. Ele tentava se cobrir com uma coxa que era muito curta para o corpo dele. Era como se fosse um cobertor de criança ou algo encolhido pelo tempo ou lavagens. Não sei o que aquele senhor arrumou, mas definitivamente aquilo chamou muito a minha atenção. Ele estava tão inquieto e parecia rabugento tentando se esconder do frio. Abaixo do corpo dele notei papelões e algumas sacolas plásticas. Tive muita pena. Era um senhor bem idoso. Estava morando numa praça, sabe-se lá por quê. Aliás, todos têm uma história para contar quando estão nessa condição, não é? Fui para casa, mas aquele senhor foi comigo nos pensamentos. Quando me deitei naquela noite, notei o quão abençoado eu era. Podia escolher o tamanho e grossura do cobertor e também quantos eu quisesse usar naquela noite gelada. Só então notei que eram demais, que eu não precisava daquilo tudo. Separei alguns e fiquei de dar àquele homem logo que saísse do serviço no dia seguinte. Dobrei e coloquei numa sacola grande junto de um tubo de pasta de dente. Também levei um gel pós-barba e lâminas de barbear e 3 cuecas novas que eu havia comprado. Eu também não tinha muito para dar para ele, mas o que estava lhe dando era de coração. Quando saí, fui diretamente para lá. Estava meio sem jeito de abordá-lo, mas o senhor era alguém tão receptivo que facilitou muito a minha vida. Os olhos dele até brilharam quando viu o cobertor nas minhas mãos. Me agradeceu e me abençoou. Eu já me despedia quando ele perguntou se eu podia ficar um pouco mais naquele dia e pediu que eu me sentasse, pois não se sentia bem. Perguntei se ele queria ir comigo na Santa Casa, pois ficava ali bem pertinho, bastava que subíssemos o morro. Eu estava disposto a acompanhá-lo. Disse que era algo normal, que estava apenas fraco. Era só isso. Meu coração condoeu mais uma vez. Corri na venda ali próxima e comprei pão e mortadela. Parecia que ele não tinha comido muito aquele dia. A satisfação daquele senhor foi algo impagável. Às vezes ajudamos com tão pouco. Não sei por que ainda fingimos às vezes não ver tanta desigualdade. Não nos custa quase nada. Mas aquele senhor, enquanto comia, me contou uma das histórias mais incríveis que eu já escutei na minha vida. É essa história que eu queria compartilhar com vocês. Quando eu perguntei para ele onde é que estava a família dele, ele disse que não sabia, mas que acreditava que estivessem todos mortos, que também estava procurando por alguém, mas achava que nunca mais fosse encontrar. Eu estranhei. Aquele senhor devia estar perdido. Imaginei supondo já alguma demência ou algo pior. Não, filho, é que eu não sou dessa época sua, não. Eu nem sei dizer como vim parar aqui. Não sei mexer com nada que vocês mexem, não tem documento, só a foto da minha carteira com a minha família. Por conta disso, nunca arranjei um emprego fixo, tive de ficar vagando por aí, me tornei um andarilho. Tô tentando até hoje achar as terras de onde eu vim, mas tá difícil, meu filho. Já vai para mais de 20 anos que tô tentando de tudo e não consigo achar o rumo de casa. Eu ia rir daquele senhor, achava que ele estava me pregando alguma peça. Mas ele abriu um pacote de plástico e de lá tirou uma fotografia. Era algo antigo. Havia uma família próxima a uma porteira. Havia uma senhora, 3 crianças e um homem na casa dos 40 e poucos anos. Era ele, mais novo e bem vestido, mas era mesmo ele. O senhor fez questão de mostrar o quanto a família dele era bonita. Para trás havia um imenso celeiro e também uma casa bem simples. Esse sou eu, veja, esse sou eu, mas eu não sei o meu nome, nem o nome deles. Só sei que depois que eu vim parar aqui, nada mais faz sentido na minha vida. Continuei ouvindo a história dele agora sem vontade alguma de rir. Estava apenas com pena dele. Eu tinha tempo e aquele senhor precisava de alguém para conversar. Então me sentei no degrau do coreto e me coloquei a ouvir a história dele.
Ele então me disse que tudo havia começado numa noite que ele foi até o sítio do vizinho dele para ajudar com uma vaca que tinha atolado. Falou que já era tarde da noite quando ele voltava, que fazia o mesmo caminho de sempre, a mesma estrada, mesmas árvores, mesmo céu. Voltava caminhando trazendo apenas uma bolsa com as laranjas dada pela senhora de seu amigo, como gratidão pela ajuda dele, mulher que ele também não lembrava o nome, assim como do marido dela. Era como se tudo relativo à vida dele antes desaparecesse da mente dele, menos a história que ele estava contando. Ele então disse que de repente tudo à frente dele ficou estranho, anuviado, como uma espécie de nevoeiro. Era como se a escuridão da noite tomasse conta de todas aquelas terras, não permitindo nem mesmo que a lua clareasse as estradas como antes. Eu fiquei com muito medo. Disse: eu nunca vou me esquecer. Olhei para trás e só tinha abreu. Para frente, só escuridão. Era como se eu perdesse a capacidade de enxergar. Tinha apenas treva e cheiro dos estercos à minha volta. Segui caminhando para frente, só que andando bem mais rápido. Devo ter feito isso por mais ou menos uns 15 minutos, sempre pedindo que a Virgem me acompanhasse. Nessa hora ele beijou a pequena medalhinha que trazia num cordão preto ao pescoço. Eu percebi que lá longe tinha um lampejo de luz, algo que parecia uma casa ou algum barraco de obra. A escuridão continuava me assustando. Quando me aproximei tinha mesmo a casa cercada, mas era completamente escura. Fiquei gritando lá por um momento perto da cerca de bambu, já pensando que eu estava num terrível pesadelo. Como é que eu tô numa estrada comum e do nada vou parar numa estrada que eu nunca tive antes? Só podia ser sonho dos bravos. Vi que alguém chegou da janela. Era uma casa em ruínas, mas tinha gente lá dentro. Dava para ouvir a movimentação, apesar de não poder enxergar quase nada. Foi quando uma voz me pediu que eu voltasse. Eu gritei que não podia, que estava muito escuro, que eu não sabia para onde ir, que eu tinha me perdido. Aquela voz que parecia estar tremendo repetia: apenas volte. Volte e saia daqui antes que seja tarde. Rapaz, eu devia ter escutado aquela voz da janela, mas o medo foi tão grande que eu resolvi seguir pela estrada, só que pro caminho da frente. Fui andando atrás de outro lugar para pedir ajuda. Quando dei por mim já estava amanhecendo o dia. Eu nem sentia aquilo, só que eu sentia um pesar enorme de estar perdido. Acho que é por conta da família que eu deixei para trás. Eles devem ter ficado desesperados atrás de mim. Quando amanheceu, eu percebi que eu estava numa área rural que não era da minha região. Não tinha nada ali. Os pastos, os boi, era tudo diferente. Vi que tinha um túnel bem à minha frente. Atravessei aquele túnel desembocando num bairro. A princípio percebi que tinha poucas casinhas, mas quanto mais eu caminhava, a residência ia tomando conta do espaço. Eu sabia que as pessoas da cidade se vestiam de jeito estranho, mas não sabia que era daquele jeito. As mulheres não tinham visto. O povo ficou me olhando de um jeito muito estranho. Uma moça me falou que eu estava em Governador Valadares. Lembro que eu suspirei aliviado e falei para aquela moça: graças a Deus. Aí ela me perguntou se eu não era de lá. Eu falei então que não, mas que eu era dali de perto. Só que quando eu fui dizer de onde, eu não sabia o que responder. É aí que a minha vida virou de ponta cabeça, moço. Eu não sei de onde vim, nem de onde é minha família. Já fui em tudo que é lugar para achar eles e nunca achei ninguém. Nem meus familiares eu sei por onde é que anda. Quando eu soube o ano que eu tava, eu tive, mas sem documento não dão emprego pra gente. E eu não tenho os meus. Já me internaram várias vezes, principalmente por conta dessa história que eu fico contando. Mas é a verdade, eu não tô doido. Me dão alta quando veem que eu sou um homem normal, que apenas quero encontrar minha família de novo. Nessa hora o Senhor se colocou a chorar, o que me tocou de verdade. Essa sua história é mesmo incrível, Senhor. Como foi que o Senhor disse que se chama mesmo? Ah, filho, eu falo pra todo mundo que é Zé. Eu não lembro meu nome de verdade. O senhor deixa eu tirar uma foto sua? Posso tentar criar uma comunidade no Orkut. O senhor quer que eu tente te ajudar? Pode tentar, meu filho, mas já fizeram isso antes. Dá certo não. Se achar alguém vai ser familiar. Minha família já deve estar junto de Deus. Se eles estivessem vivos, já estavam com mais de 100 anos. De fato, as vestimentas daquela fotografia não eram coisas atuais.
talvez datassem do início do século passado. Aquilo também me impressionou muito. Fiquei ali com aquele senhor até que ele acabasse de comer. Ele se cobriu e me agradeceu mais uma vez por tudo que eu havia lhe dado. Fui embora com aquela história na cabeça. Até então nunca tinha escutado coisas desse tipo, mas passei a me interessar depois de ouvir aquilo. Até hoje eu pergunto se é possível as pessoas cruzarem linhas do tempo, como aquele senhor afirmava veementemente ter feito. Já ouvi bastante história de realidades paralelas às nossas, que se enquadrariam no que aquele homem contava. Mas será que são capazes de prender alguém do passado por aqui? Isso são coisas que dificilmente saberemos. Ah, outra coisa. Aquele senhor também falava com um sotaque pesado, coisa que não é do nosso tempo. Bem, espero que tenham gostado de qualquer forma do caos que eu trouxe, pois foi uma das histórias mais incríveis que eu ouvi alguém contando. Imaginei que seus inscritos também pudessem gostar e talvez até saber explicar algo. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.